Capítulo 11. Criatividade dos hemisférios direito e esquerdo do cérebro. A visão de Robert. Em termos simples, o lado esquerdo do cérebro, hemisfério esquerdo, é, em geral, associado ao pensamento linear ou lógico. Nos indivíduos que têm facilidade para a leitura e para a matemática, normalmente considera-se que o hemisfério esquerdo é dominante. O lado direito do cérebro, hemisfério direito, é mais orientado para o aspecto espacial. Nos indivíduos que têm facilidade para artes, música e cores, o hemisfério direito é dominante. Na verdade, é preciso que ambos os lados funcionem, mas creio que você captou a ideia. Por muitos anos tenho estudado o assunto educação e o mecanismo do aprendizado. Você sabia que, quando nascemos, nosso cérebro não é dividido? Somente quando chegamos aos 4 ou 5 anos é que nosso cérebro se divide em dois hemisférios, o direito e o esquerdo. Nosso sistema educacional é mais voltado para aqueles cujo lado esquerdo do cérebro é dominante. Um lampejo de gênio. Quando criança, Winston Churchill dizia que sentia um súbito lampejo no cérebro que o deixava atordoado. Ele se sentava e ficava quieto por alguns momentos, e depois conseguia explicar o que experimentara. Os pesquisadores supunham que o lampejo da intuição tinha lugar no hemisfério direito do cérebro e, então, viajava ao longo de uma parte do cérebro conhecida como corpo caloso, atingindo o hemisfério esquerdo. Como a falha é associada ao hemisfério esquerdo, a teoria era que o lampejo inspirador saía do hemisfério direito e levava certo tempo para atingir o hemisfério esquerdo, finalmente permitindo que Churchill falasse sobre essa pitada de conhecimento intuitivo. Seria essa a forma como Deus, ou nosso Criador, envia novas informações a nós como espécie? Seria essa a teoria por trás do termo brainstorm? Como sociedade, temos tendência a pensar que as pessoas cujo hemisfério esquerdo do cérebro é dominante são mais inteligentes, e aquelas cujo hemisfério dominante é o direito são esquisitas. Costumamos dar mais valor às pessoas cujo lado esquerdo do cérebro é dominante do que aquelas cujo hemisfério dominante é o direito, normalmente pagando-lhes mais. Essa é a razão pela qual os contadores, advogados, médicos, dentistas são, em geral, mais bem pagos na América corporativa. Se é verdade que, como sociedade, até pouco tempo éramos inclinados a atribuir maior valor financeiro às pessoas cujo hemisfério cerebral dominante é o esquerdo, agora essa tendência talvez esteja mudando. Em seu livro A Revolução do Lado Direito do Cérebro, Daniel Pink fala sobre a mudança de valores em relação ao cérebro. Se antes as pessoas cujo hemisfério dominante era o esquerdo eram mais valorizadas, hoje está ocorrendo o contrário. As pessoas cujo hemisfério dominante é o direito estão sendo mais valorizadas. Ele afirma: o futuro pertence a um tipo muito diferente de indivíduo, com um tipo de inteligência muito diferente, criadores e enfatizadores, reconhecedores de padrões e criadores de significado. Esses indivíduos agora colherão as melhores recompensas da sociedade e partilharão de suas maiores alegrias. A criatividade o torna rico. Compreender as funções de ambos os hemisférios do cérebro é importante porque a criatividade tem o poder de nos tornar muito ricos. Acho interessante que os investimentos feitos pela maioria das pessoas, como investimentos em poupança, ações, títulos e fundos mútuos, não exijam criatividade. Na verdade, como um investidor comum, se você tentar ser criativo, poderá terminar na cadeia. O governo federal, por meio de órgãos como a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, tornou-se o cão de guarda contra qualquer tipo de criatividade. São necessários ambos os lados de seu cérebro para que você seja bem-sucedido. Assumir o controle e ser criativo exigem tanto educação financeira como experiência. A CVM fica de olho nas pessoas que negociam com esse tipo de investimentos, como banqueiros, corretores de ações e planejadores financeiros a fim de assegurar a obediência às regras. De muitas maneiras, investimentos como poupança, ações, títulos e fundos são perfeitos para indivíduos cujo lado esquerdo do cérebro é dominante. Por outro lado, imóveis de empresas são ideais para indivíduos cujo lado dominante do cérebro é o direito. Na verdade, quanto mais criativo você for,
maiores suas chances de enriquecer. Eis alguns exemplos de criatividade. 1. Se eu abrir uma poupança ou investir em renda fixa, o retorno não depende de mim. Em negociações com imóveis, muitas vezes é possível que eu determine o retorno. 2. Quando se trata de receita, posso aumentar ou diminuir minha receita gerada por imóveis ou negócios conforme a ache conveniente, na medida do possível. No caso de ações, títulos e fundos, são outros que determinam a receita que você deve receber. 3. Posso mudar o uso de um ativo representado por uma propriedade. Por exemplo, se eu analisar 40 hectares de terra como agricultor, talvez esteja disposto a pagar $1.000 por hectare. Se eu analisar esses mesmos 40 hectares como incorporador, posso mudar o zoneamento, o que faria com que o mesmo lote de terra passasse a valer $10.000 o hectare. 4. Posso valer-me de meus contatos e de informações privilegiadas para negociar parte de uma propriedade ou uma pequena empresa. Se eu usar esse tipo de informação privilegiada para negociar títulos ou ações, talvez esteja praticando uma ação ilegal. 5. Posso pegar uma propriedade em mau estado de conservação, dar alguns toques decorativos, como, por exemplo, uma pintura, e aumentar seu valor. E a lista não termina aí. Quanto você ganha e como ganha é algo que está restrito apenas à sua criatividade quando você tem controle sobre seus negócios ou suas propriedades. 1. Em uma empresa, posso contratar e despedir gestores. Se uma ação ou fundo tiver uma equipe administrativa ineficiente, tudo que poderei fazer será vender as ações ou as cotas do fundo e procurar uma administração melhor. 2. Em uma empresa, posso mudar meu modelo de negócio. No momento, estamos estabelecendo 3 novas divisões na minha empresa Richdad. Estamos implementando uma divisão dedicada diretamente a escolas, um departamento de seminários regionais e um sistema de franquia que comercializa diretamente com o consumidor. 3. Em uma empresa, você pode criar novas marcas. Além da marca Richdad, Pai Rico, estamos criando 2 novas. A primeira é Rich, uma mulher rica, lançada por Kim, minha esposa, e a outra é Rich Family, lançada por Sharon Lester, minha sócia. Conforme já disse, a lista é infindável. Na verdade, exijo que ambos os lados do cérebro sejam bem desenvolvidos. É necessária a combinação do lado esquerdo do cérebro, para habilidades matemáticas e com as palavras, e do lado direito, para a criatividade. Para que uma pessoa seja bem-sucedida, assumir o controle por meio da criatividade exige educação financeira e experiência. Talvez você tenha constatado que Donald Trump é muito criativo e que detém o controle. Ambos os fatores contribuem para seu sucesso. Uma vez que esteja no controle, seja criativo. A visão de Donald. Lampejos. Os comentários de Robert sobre controle e criatividade me lembraram algo que pode se assemelhar a um desses lampejos sobre os quais ele estava falando. Neste caso, é um lampejo de memória, mas creio que vale a pena mencioná-lo. Em uma parte anterior deste livro, Robert descreveu suas visitas a meus escritórios no Trump Tower. Uma coisa que não mencionei é a aparência de seus escritórios. São epítome do controle e da criatividade. Não estou falando do escritório em sua casa, em Scottsdale, Arizona, que fica perto da piscina e de uma excelente biblioteca. Quando penso no projeto dos escritórios da Richdad, fica absolutamente claro porque os livros de Robert e seus muitos outros empreendimentos têm sido um sucesso tão grande. Ele tem controle criativo. Seu escritório em Scottsdale é absolutamente funcional. Tem um estúdio de áudio e vídeo e é extremamente compacto, considerando-se o escopo dos negócios gerados a partir dali. Percebi, imediatamente, que Robert e sua equipe sabiam o que estavam fazendo. Em resumo, se você sabe o que está fazendo, não precisa de muito espaço para desenvolver suas atividades. De forma semelhante, quando as pessoas visitam meu escritório central na Trump Organization, ficam surpresas ao ver como é, na verdade, pequeno. Desenvolvemos uma série de atividades ali porque não permitimos desperdício, por exemplo, com excesso de funcionários, de equipamentos ou espaço ocioso. Todos sabem o que devem fazer, e não perdem tempo. Sei que meu nome é sinônimo de luxo,
Mas isso é porque, para começo de conversa, sabemos como trabalhar para poder viver em meio ao luxo. É difícil ser criativo quando as coisas ficam grandes demais para serem controladas. E é difícil controlar aquilo que fica fora de nosso alcance. Robert diz também que a criatividade o torna rico. Ele está absolutamente certo. E eis outra razão para isso. As pessoas criativas não precisam ser motivadas por ninguém. Têm automotivação. Prestam atenção a tudo e usam o potencial máximo de ambos os lados de seu cérebro. Buscam inspiração, em vez de esperar por ela, e usam seu cérebro da melhor maneira possível. A criatividade e o controle maior andam para e passo. Donald J. Trump. Alguns anos atrás, li um artigo sobre os candidatos ideais para as faculdades de medicina, os graduados em música. Isso se deve ao fato de que ambos os hemisférios de seu cérebro são igualmente desenvolvidos, pois a música tem a ver com a matemática e, ao mesmo tempo, exige criatividade. Exige também disciplina e longas horas de prática, uma grande combinação de atributos para alunos de escolas de medicina. A criatividade também está relacionada à intuição, algo em que acredito. Algumas coisas são simplesmente inexplicáveis, mas a mente criativa consegue compreendê-las e colocá-las em uma forma tangível. Quando estou trabalhando em um projeto, fico muito concentrado, mas permaneço aberto a novas ideias e, com isso, a inspiração pode chegar. Às vezes, não sei exatamente por que algo está errado, mas sinto que está. Por exemplo, quando eu estava construindo o Trump Tower, algumas pessoas me diziam que deveríamos colocar alguns quadros no salão de entrada. Adoro quadros, mas isso me parecia fora de moda. Eu queria algo mais original. O prédio tinha um imenso átrio, e eu queria uma cascata. Uma cascata teria cerca de 25 metros de altura e sua construção custaria por volta de uns $2 milhões. Mas era algo fantástico. Combinava com o espaço. O pensamento inovador pode dar resultados magníficos. Quando comprei Mar-a-Lago, em Palm Beach, era uma residência particular. Pertencer a Major Henriette Posti, mais do que qualquer outra coisa, assemelhava-se a um palácio veneziano. Era uma obra de arte, enorme. Tinha 118 quartos e ficava em um terreno de 8 hectares que dava vista para o Oceano Atlântico e para o Lago Wort. Eu a restaurei mantendo suas características e sua grandiosidade original, e cheguei à conclusão de que teria grande utilidade pública como clube. Agora o Clube Mar-a-Lago é uma próspera adição à história viva de Palm Beach. Aqueles que são proprietários de uma casa sabem como seria dispendioso manter uma com 118 quartos. Portanto, podem ver as vantagens financeiras de eu ter transformado a propriedade em um clube. Mas essa propriedade continua a ser minha segunda casa, e eu a trato dessa forma. E essa é outra razão para seu tremendo sucesso. Ela exige cuidadosa manutenção, e considero cada detalhe importante. A criatividade e o controle andam para e passo para gerar resultados melhores. E é assim que deve ser. Portanto, comece a dar atenção a ambos os lados de seu cérebro e você começará a enxergar alguns resultados. Sua visão. Você é uma pessoa criativa. Em capítulos anteriores deste livro falamos sobre resolução de problemas. Quando você soluciona um problema, está sendo criativo. Está criando uma solução. Alguma vez você já teve uma grande ideia? É claro que sim. Você já ganhou dinheiro com uma grande ideia? Se for o caso, parabéns. Leve adiante o processo. Se você ainda não teve uma grande ideia, pense em uma forma de despertá-la, alavancá-la e manter controle sobre ela. Alguma vez você já usou a criatividade para resolver um problema ou desafio?